encontro, seria óbvio que você abrisse esse encontro para falar com os governadores. Então, quando você deixa a imprensa entrar, aí eu te passo o microfone. Você tem microfone aí? Você fala daí, depois, então, a gente continua a nossa reunião. Tá bem? Continuando esta revisão dos fatos ocorridos neste domingo, os radicais derrubaram as barreiras impostas pela Polícia Militar do Distrito Federal e avançaram pela esplanada dos ministérios. Foi quando, então, essa multidão invadiu os prédios públicos e promoveu uma intensa depredação das instalações, tanto do Congresso Nacional, como do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal. Estas imagens ao vivo, que a TV Brasil leva até você, são deste encontro pedido pelo presidente Lula com governadores de estado, prefeitos de algumas capitais e também conta aí com a presença de representantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive a ministra Rosa Weber, que preside a Suprema Corte. O objetivo dessa reunião é combinar ações conjuntas entre estados e governo federal de forma a combater atos criminosos como os que ocorreram neste domingo, 8 de janeiro, na capital, Brasília. Na tarde de domingo, o presidente Lula estava em visita à cidade de Araraquara, interior de São Paulo. A cidade foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias e o governo federal discutia ali com a prefeitura da cidade uma forma de apoiar na recuperação dos danos causados à cidade. Foi quando o presidente Lula, informado das ocorrências de Brasília, fez um pronunciamento à nação, no qual, inclusive, ele decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal. Esta intervenção é válida, por enquanto, até o dia 31 de janeiro. É uma forma de dar ao Poder Executivo Federal, ao governo federal, a atribuição de cuidar da segurança pública no Distrito Federal, coisa que normalmente é dada à Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, a necessidade desta intervenção, uma vez que o governo federal avaliou como não suficiente a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. São imagens ao vivo do Palácio do Planalto, salão oval, onde se reúnem governadores de estado, prefeitos, parlamentares também. Nós vimos a presença do líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, senador pelo estado do Acre. O vice-presidente da República também participa, Geraldo Alckmin, além de ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que nós vemos, e também ministra Rosa Weber, que participa desta reunião convocada pela Presidência da República. Vamos ouvir aqui o governador Helder Barbalho falando. Sermos recebidos neste início de noite aqui no Palácio do Planalto, na sede do Poder Executivo do Brasil. Cumprimentar a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, cumprimentando o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, em nome de vossas excelências, nossas homenagens ao Supremo Tribunal Federal. Cumprimentar os senhores presidentes das casas legislativas, senador veneziano, presidente em exercício do Senado Federal, presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, o procurador-geral Augusto Aras, representando o Ministério Público, cumprimentar o conjunto de ministros de Estado que participam desta importante reunião. Dizer, presidente, primeiro, um privilégio poder estar falando, iniciando a rodada de governadores. No dia de ontem, ao
constatarmos os fatos que estavam a acontecer em Brasília, imediatamente o Fórum de Governadores, a entidade esta que permanentemente debate e discute os assuntos federativos das 27 unidades, de forma extraordinária, reuniu-se para deliberar a respeito dos fatos ocorridos e, imediatamente, de maneira uníssona, emitiu manifestação à altura do momento grave que esta capital e que este país e que a democracia e suas instituições viveram. E, ao tempo desta reunião, entendemos todos da importância de não apenas emitirmos aquele manifesto, mas estarmos aqui presencialmente para reafirmar o compromisso dos 27 estados da federação com a democracia e nos colocar ao lado dos poderes constituídos deste país, neste momento sensível que a nação vive. Quero aqui, portanto, agradecer a honra de falar, inicialmente, pelos governadores do Brasil, registrando, presidente, algo que é extremamente relevante. A presença, e me permito, mesmo que isto possa tomar tempo, citar nominalmente cada governador que se faz presente aqui. Iniciando pelo governador de Roraima, Antônio Denário, que ali se faz presente, o governador Carlos Brandão, governador do estado do Maranhão, governador Ratinho Júnior está chegando, está em deslocamento e já informou aos demais colegas que logo mais estará aqui presente. Cumprimentar a vice-governadora, governadora em exercício, Celina Leão, do Distrito Federal, o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, governador Clécio, do Amapá, governador Marcos Rocha, de Rondônia, não pôde estar presente, porque está licenciado do cargo, mas manda representante do governo de Rondônia para representá-lo. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, está aqui presente, representando o governador Caiado, que acaba de ter uma intervenção cirúrgica, o que o impede de aqui estar presente. Governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, também aqui presente, governador Eumano de Freitas, governador do estado do Ceará, governador Fábio Mitidieri, governador do estado de Sergipe, governadora Fátima Bezerra, nossa grande líder do Rio Grande do Norte, governador Gladson Cameli se faz representar aqui pela vice-governadora do estado, agradecer vossa presença, governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Dom Azevedo, do estado da Paraíba, também aqui presente, o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, prestigiando este momento, governador Paulo Dantas, de Alagoas, da mesma forma, o vice-governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta, já que o governador Mauro Mendes também está em viagem internacional e, por isso, não pôde aqui estar presente. O governador Rafael Fonteles, do estado do Piauí, também aqui presente. A governadora de Pernambuco, querida Raquel Lira. Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, da mesma forma. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, agradeço vossa presença. Governador Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo, aqui ao meu lado. Governador Vanderlei Barbosa, governador do estado de Tocantins. Governador Wilson Lima, meu querido vizinho do estado do Amazonas. Portanto, presidente, aqui se faz presente os 27 estados, os 26 estados e o Distrito Federal, presencialmente a participar deste ato em desagravo aos poderes constituídos do Brasil, ao Poder Executivo brasileiro, que sofreu atentado no dia de ontem, da mesma forma ao Poder Judiciário brasileiro e ao Poder Legislativo. É importante ressaltar, presidente,
de que aqui este fórum se reúne respeitando as diversas matizes políticas que compõem a pluralidade ideológica e partidária do nosso país. Mas todos têm uma causa inegociável que nos une, a democracia. E isto é que motiva que todos nós estejamos aqui. Estejamos aqui não para defender ideias ou pensamentos de direita, de esquerda, mas, acima de tudo, para que possamos defender a democracia do nosso país, para que possamos defender as instituições do nosso país. E é fato de que o ocorrido no dia de ontem, de uma gravidade absolutamente extrema. O que vimos ontem na capital federal não foi uma manifestação política. O que nós vimos ontem aqui foi um terrorismo, um ato frontal de tentativa de golpe de Estado e que fragilizaria de maneira decisiva e histórica a passagem do capítulo desta República. E, exatamente na contramão disto, compreendendo de que todos nós devemos, como poderes subnacionais, devemos estar irmanados pela causa que nos une, estamos aqui para emprestar nossa solidariedade ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário. Reafirmar, junto com os prefeitos de capitais, e aqui quero registrar em nome do prefeito Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e do vice-presidente Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, a todas as cidades do nosso país, cumprimentando aos representantes no Congresso Nacional, aos demais ministérios. Reafirmar de que os nossos estados estão articulados e imbuídos a cumprir as decisões estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes. No dia de hoje, todos os estados deram cumprimento, a partir da ordem estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, de que nossas polícias militares fizessem o cumprimento adequado da desmobilização com o uso da estratégia do sistema de segurança dos estados, sem maior repercussão, tendo tido êxito o conjunto de estados no exercício. Mas compreendemos de que, além de ofertar o apoiamento, inclusive, do reforço, meu caro ministro Flávio Dino, o reforço à intervenção do sistema de segurança pública determinado por 16 estados da federação que enviaram tropas de elite para apoiar o sistema e a decisão do governo federal, para que possamos, obviamente, trazer tranquilidade, trazer paz e estabilidade às instituições. Reafirmar aqui, portanto, presidente, o desejo dos governadores do Brasil de somarmos em favor da democracia e de, acima de tudo, reafirmar o desejo de todos os estados de um pacto federativo forte, pujante, e que esta relação institucional seja com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, seja sempre o patamar de convivência e que os poderes deste país possam ter a certeza de que nos estados subnacionais, nos rincões deste Brasil, governadores estão comprometidos com esta causa, governadores estarão sempre ao lado da democracia, da sociedade brasileira, buscando respeitar os poderes deste país. Agradeço a Vossa Excelência por receber os governadores e, mais do que isso, agradeço a unidade dos poderes. Esta é uma demonstração de amadurecimento e de compreensão, de que todos nós podemos ter diferenças que são saudáveis, que são salutares e que compõem a construção de um Estado democrático. Mas, em determinados pontos, e a democracia é o ponto mais elevado, isto é algo que todos nós temos uma única causa a proteger, que é a Constituição deste país e o enfrentamento àqueles que, lamentavelmente, continuam a reprovar o resultado das urnas,
a rejeitar as decisões e transparências do processo legal, eleitoral deste país, e nós não podemos, de maneira alguma, admitir que a instabilidade continue a pairar sobre as instituições do Brasil. Aqui estamos todos os governadores a dizer ao Brasil e aos poderes da República que os estados brasileiros se unem em favor da democracia, em favor das instituições. Muito obrigado. Depois da fala do governador Helder Barbalho, nós temos aqui uma lista de oradores que necessariamente não pode ser só essa daqui, porque aqui agora falaria a presidenta do Supremo Tribunal Federal, depois falaria o presidente da Câmara dos Deputados, depois falaria o presidente em exercício do Senado, depois falaria eu. Agora, eu acho injusto que vocês tenham viajado dos seus estados para vir para cá e que não seja aberta a palavra para o governador que quiser falar. Eu vou pedir, companheiro Padilha, se você puder, como coordenador político, se você puder, ou, quem sabe, o nosso chefe de cerimonial. Se algum governador quiser falar, você passa uma folha, as pessoas se inscrevem e depois a gente vai dando a palavra para o governador que desejar falar. Tá? E também o Procurador-Geral da República, se quiser falar, também terá o direito de falar. Tá bem? Não, é que pela lógica, do que me entregaram aqui, só falaria o Helder, depois falaríamos nós, depois abriria para os governadores. A não ser que os governadores queiram falar agora, a gente pode abrir agora para os governadores falarem. Posso fazer uma sugestão, presidente? A gente podia franquear a palavra à presidenta do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a presidenta fala, eu registro aqui os governadoras e governadores que queiram falar e a gente consegue dar andamento à reunião, se for possível. Tudo bem, presidenta? Até em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, que foi brutalmente atacado pelos atos terroristas de ontem. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento o vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimento o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o senador veneziano, presidente em exercício do Senado Federal, cumprimento as senhoras governadoras e os senhores governadores presentes, destacando, se me permitem, a governadora Fátima Bezerra e, na pessoa de Sua Excelência, eu cumprimento as demais autoridades presentes, inclusive meus queridos colegas do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, eu estou aqui, em nome do Supremo Tribunal Federal, agradecendo a iniciativa dos governadores e das governadoras, ou seja, do Fórum dos Governadores, de testemunharem, né, a unidade nacional de um Brasil que todos nós queremos, no sentido da defesa da nossa democracia e do Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado, o nosso prédio histórico foi no seu interior, foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Esta simbologia, né, a mim, entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que, no dia 1º de fevereiro, daremos início ao ano judiciário, né, como se impõe a um poder judiciário independente e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Esse apoio, essa solidariedade, sobretudo o sentido desta união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um Brasil de paz,
um Brasil solidário, um Brasil fraterno, né? É extremamente importante e, por isso, eu renovo o meu agradecimento a todos. É isso, presidente. Queria só reforçar o convite que a presidenta Rosa Weber já fez, de que todos depois possam deslocar até o Supremo Tribunal Federal, não é isso, presidenta? Para que a gente possa fazer também um gesto de solidariedade. Aqui é um ato de solidariedade aos três poderes, junto com os representantes dos entes federados, fazer um gesto de solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu, conversando aqui com os nossos governadores e governadores, construímos um consenso aqui de falar um por região. Como a região norte já foi representada pela fala do governador Helder Barbalho, a gente definiu aqui, teremos de todas as regiões e paritários, 2 mulheres, dois homens. Então, começar aqui pela região sul, governador Eduardo Leite. Muito boa noite, presidente Lula, a todos os governadores, a presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e a todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de destacar que, além de estados estarem disponibilizando efetivo policial para apoiar nas medidas de contenção de outros atos de violência e de garantia da ordem aqui no Distrito Federal, estamos também atuando de forma absolutamente sinérgica, em sintonia, para a manutenção da ordem nos nossos estados e deixar também registrado que no estado do Rio Grande do Sul e aqueles estados que ainda não tiverem feito, eu deixo a recomendação que o façam, temos um gabinete de crise estabelecido por decreto, reunindo todas as forças de segurança, os órgãos de controle, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, no sentido de atuarmos de forma coordenada para fazer a identificação de todos aqueles que atuam em atos que agridem não apenas as instituições, as estruturas, que atacam as estruturas físicas, mas que agridem as nossas instituições constitucionalmente estabelecidas, como promover os inquéritos policiais que vão levar à consequência para estas pessoas, que é fundamental, identificar quem financia, quem participa e dar a devida consequência a quem atenta contra a nossa democracia. Então, deixar este registro. Amanhã mesmo estaremos promovendo no Rio Grande do Sul a reunião deste gabinete de crise para que essas ações coordenadas possam dar a devida consequência aos atos que foram praticados, ou não apenas na data de ontem, quanto em outros momentos também atentando contra a nossa democracia. Então, nossa solidariedade aos poderes agredidos, e o nosso compromisso do Estado do Rio Grande do Sul também e da região sul do país. Tenho certeza, todos os governadores estão aqui representados pela manutenção da ordem constitucional, da ordem democrática e a certeza de que o respeito ao resultado das urnas ultrapassa qualquer divergência que tenhamos do ponto de vista político, né? Qualquer ruptura, qualquer interrupção da ordem democrática, sem dúvida nenhuma, é muito pior para o país do que qualquer mal que qualquer governo pudesse vir a fazer, uma vez que foi eleito democraticamente pela população. Nosso respeito e a nossa solidariedade, presidente. Muito obrigado, governador Eduardo Leite. Quero reforçar os agradecimentos a não só o estado do Rio Grande do Sul, mas vários estados aqui que cederam os homens, presidente, para a Força Nacional de Segurança desde o dia de ontem. Pronta resposta que nos ajudou, sob coordenação do ministro da Justiça, Flávio Dino, que a gente pudesse normalizar as ações, inclusive na intervenção federal feita aqui no DF. Passar a palavra agora para o governador do meu estado, governador Tarcísio, com a palavra. Se eu quiser usar esse microfone móvel aqui, poder ficar de pé. Senhor presidente Lula, senhora presidente Rosa Weber, caro senador veneziano, presidente do Senado em exercício, meu caro Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vou cumprimentar todos os senhores ministros, vou fazer isso na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem eu tenho que aprender sobre São Paulo, presidente. Queria cumprimentar todos os ministros de Estado, todos os governadores aqui presentes
E era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. O Brasil, que hoje conta com um sistema de educação gratuito, no ensino básico, fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que conta com um sistema único de saúde, universal, gratuito, um país que construiu uma rede de proteção social que alcança tantos brasileiros, um país que tem um potencial enorme para o crescimento e que construiu, a duras penas, a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer, no dia 1º, vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído. E assim, nós vamos nos reconstruir. Estou muito feliz de estar participando dessa reunião e enaltecer a capacidade de diálogo. Peço a Deus que Deus nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação. Lembrando que a pacificação demanda gestos, gestos de todos, gestos do judiciário, gestos do legislativo, gestos do executivo, gestos dos estados. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento, dignidade, e o desenvolvimento e a dignidade só serão alcançados por meio do diálogo. Parabéns a todos que atenderam esse chamado. Obrigado por essa abertura de espaço e por esse passo tão importante que o Brasil está dando no dia de hoje. Muito obrigado, governador Tarcísio. Passar a palavra agora para a governadora Fátima Bezerra, representando aqui o Nordeste brasileiro. Eu vou falar nisso aqui. Bom, eu quero inicialmente dar meu boa noite, cumprimentar o querido presidente Lula, querida ministra Rosa, presidente do Supremo, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, ministro Barroso, saudar aqui a presença do Legislativo, presidente em exercício do Senado, senador veneziano, o deputado Arthur Lira, o nosso querido vice-presidente da República, saudar aqui os ministros, nas pessoas do ministro Flávio Dino e do ministro Padilha, procurador, doutor Aras, presença aqui da Frente Nacional dos Prefeitos, prefeito Edivaldo, e uma saudação muito especial aos meus colegas governadores, e quero pedir permissão para fazê-lo em nome da governadora Raquel e em nome da governadora em exercício do Distrito Federal. Está vendo, presidente, que eu não estou mais sozinha. Quero, portanto, aqui me somar ao que já foi aqui dito pelos colegas governadores que nos antecederam, da importância dessa reunião. O Fórum dos Governadores aqui presentes, representando, portanto, os estados brasileiros, trazem o seu apoio, e mais do que apoio, ministra Rosa Weber, traz a nossa irrestrita solidariedade ao presidente Lula e aos demais chefes de poderes diante dos atentados que a democracia sofreu nesse domingo. Foi muito doloroso para todos nós, para nós que amamos a democracia, para nós que sabemos o quanto custou conquistar a democracia, que teve a participação de gerações que nos antecederam. Foi muito doloroso ver as cenas de ontem. A violência atingindo o coração da República
na hora em que atentou contra as mais importantes instituições do Estado Democrático de Direito, a começar pelo Palácio do Planalto, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Legislativo. Portanto, diante de um episódio tão grave, não poderia ser outra a atitude dos governadores do Brasil de estarem aqui hoje, para dizer à sociedade brasileira que nós estamos aqui firme, em harmonia, em sintonia com os demais poderes, na defesa da democracia. E para deixar muito claro que esses atos de ontem, presidente, não podem ficar impunes de forma alguma. Não podem, de forma alguma, ficarem impunes. Na verdade, os atos chamados antidemocráticos, e assim são, porque são atos golpistas e porque são atos terroristas. Golpistas, porque não querem aceitar as regras do jogo consignadas na nossa Constituição Cidadã. E terroristas, porque o que nós vimos ontem foi cenas de vandalismo, depedrando o patrimônio público, num atentado, repito, brutal, violento ao povo brasileiro. Então, aqui só reforçar, presidente, que estamos todos irmanados, os estados tomando as devidas medidas, seguindo fielmente as medidas, inclusive, adotadas tanto pela Presidência da República como pelo Supremo Tribunal Federal, através dos nossos gabinetes de gestão integrada. Estamos, portanto, nos estados, adotando as medidas necessárias para garantir o funcionamento pleno, exatamente, da nossa democracia. Fica aqui, portanto, a palavra da região Nordeste, se somando às demais regiões aqui do Brasil, para dizer que nós não vamos abrir mão do Brasil que nós merecemos e que nós precisamos, que é o Brasil da paz. A paz para que possamos, de mãos dadas, inclusive exercendo aqui o diálogo federativo tão saudável e tão necessário, de mãos dadas, a gente possa trabalhar para trazer paz, para trazer emprego, para trazer cidadania para o povo brasileiro. É isso aí, presidente. Democracia sempre. Muito obrigado, governadora Fátima Bezerra. Passar a palavra agora para a governadora em exercício, Celina Leão, representando aqui o Centro-Oeste, representando o DF. E agradecer, governadora, a ação da senhora desde ontem, no meio da tarde, junto ao gabinete do ministro Flávio Dino, em mobilizar as ações de força de segurança do DF, para que a gente pudesse normalizar a situação, e agradecer suas medidas também hoje pela manhã, já assim que a senhora assumiu o governo em exercício aqui do DF. Passar a palavra então para a nossa governadora Celina Leão. Agora sim. Obrigada, ministro Padilha. É um dia de luto na história da democracia para todos nós. Para nós, aqui no Distrito Federal, muito mais grave, porque a responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Quero inicialmente saudar o presidente da República, o nosso presidente Lula. Quero saudar a nossa ministra Rosa Weber, no nome dela, saudar todos os nossos ministros do Supremo. Quero saudar o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e no nome dele saudar todo o Congresso Federal veneziano, também que aqui representa o senador Eduardo Pacheco. E eu acho que é importante, na minha fala de hoje, senhoras e senhores governadores, e saudar todos os governadores, como ex-coordenadora da bancada feminina, a governadora Fátima, saudar todos os governadores. Acho que é importante, até para nivelar as informações do que aconteceu, primeiro reafirmar o governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da ordem,
sabe o que significa o ataque aos poderes da República. Então, preciso de trazer, né, esse posicionamento do nosso governador, que foi interimamente afastado, mas que, por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise. E eu tive a oportunidade de falar com ele e de acompanhar um pouco mais de perto através do ministro Padilha, tive com o ministro Flávio Dino, no qual parabenizo também, e não saí do Ministério da Justiça até que todos os poderes tivessem minimamente, né, controlados. Nós tínhamos ameaças de bomba, ameaças de incêndio, e naquela tentativa, junto com o ministro Padilha, e por determinação também do governador, tentamos até o último momento. Mas a realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governador partiram de forma equivocada. Eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro e as pessoas serão punidas. E nós temos certeza que não tem aí a participação do governador Ibanez, eu quero deixar esse registro. Mas mais importante do que isso é reafirmar que o governo do Distrito Federal é um governo que realmente coaduna com a democracia. Eu tenho 4 mandatos. Ontem, presidente, eu assisti às cenas do plenário, onde que convivi 4 anos, juntamente com outros que fazem parte até aqui conosco. É realmente muito doloroso. Para nós que participamos da democracia, e eu acho que a gravidade do gesto de ontem é tão grande que hoje se faz uma reunião com todos os governadores do Brasil. Com todos os governadores do Brasil, reafirmando que a democracia não irá tolerar esse tipo de comportamento. Nós estamos aqui com 1.500 pessoas presas aqui no Distrito Federal. Tenho conversado com o ministro Padilha, desde organizar alimentações, equipe de saúde e outras providências, também com o interino, né, também na nossa segurança pública, que foi já designado. Conversamos também durante o dia. E por parte do governo do Distrito Federal, hoje já criamos um gabinete de ordem pública, onde nós fizemos o convite para todos os poderes participarem. Estou encaminhando ao STJ, ao STF, à Câmara Federal, ao Senado Federal, para que vocês possam acompanhar um pouco mais de perto todas as ações que nós estamos tomando, e já tomamos várias hoje, durante o dia de hoje, e que o governo do Distrito Federal não irá tolerar, na capital federal, vandalismos e atos terroristas como o que aconteceu ontem. E a reafirmação dos líderes, independente de serem de qualquer ideologia política, de reforçarem que realmente repudiam esse tipo de comportamento, é o que pode realmente pacificar o Brasil. E aí, presidente Arthur, eu quero lhe parabenizar pela fala de hoje no Colégio de Líderes, onde que chamou todos os líderes, e eu fui convidada a estar presente, para que ali se falasse que é o momento dos políticos, da classe política, independente de ideologia, se posicionarem. Porque o ministro Aires Brito tem uma frase que eu não esqueço, que ele fala: salve a rainha ou salve-se quem puder. A rainha é a nossa Constituição e ela preserva a nossa democracia. Então, contem comigo, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, governador em exercício Celina Leão. Para a nossa federação estar completa, eu quero primeiro passar a palavra para a saudação do nosso prefeito Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Depois vamos passar a palavra ao Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, depois ao ministro Flávio Dino, para dar um informe geral da situação, antes de passar ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e ao presidente da República. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar e dizer que é uma alegria, presidente Lula, reencontrá-lo nesse momento tão importante da vida nacional. Quero saudar a presidenta do STF, ministra Rosa Weber, em seu nome saudar todos os ministros aqui presentes, o senador veneziano, meu querido parceiro de prefeitura, presidente do Senado em exercício, Arthur Lira,
presidente da Câmara dos Deputados, quero saudar os ministros e as ministras aqui presentes, quero saudar os governadores presentes nas pessoas do governador do meu estado, meu querido amigo Fábio Mitidieri, e da governadora Raquel Lira, a quem tenho carinho e admiração. Quero agradecer ao governador Helder Barbalho pelo convite, possibilitando que nós pudéssemos estar aqui, refletindo o que mais de importante tem o nosso país, que é a nossa federação. A federação completa, com governo federal, estados e municípios. E dizer também que é uma felicidade, por um lado, mas uma grande responsabilidade, por outro, porque efetivamente nós estamos vivendo aqui hoje um momento importante de reafirmação da democracia, mas, ao mesmo tempo, nós temos que tirar lições importantes desse episódio lamentável que aconteceu na capital federal e que atingiu não apenas a capital federal, mas atingiu o nosso país. Eu quero ser breve, mas eu queria começar, porque mesmo nos momentos de crise, a poesia, ela nos traz elementos importantes. E eu queria aqui começar com Brecht. Tem um poema de Brecht que é uma lição para o momento que nós estamos vivendo. Ele diz que na primeira noite, alguém se aproxima do nosso jardim, tira uma flor e nós não dizemos nada. Na segunda noite, alguém se aproxima da nossa casa, mata o nosso cão e nós não dizemos nada. Na terceira noite, o mais frágil deles entra na nossa casa, rouba a nossa luz e cala a nossa voz. E como não dissemos nada, já não pudemos dizer nada. Essa aqui é a expressão importante, essa reunião revela a expressão desse poema. É que nós estamos aqui para falar bem alto ao povo brasileiro de que nós não vamos aceitar ataques nem o fim da nossa democracia. A democracia é o que nos une. A democracia, ela foi construída no nosso país com muito sangue, muito suor e muitas lágrimas. E nós não podemos deixar que a democracia acabe por qualquer motivo. Por isso é que nós, prefeitos hoje, presidente Lula, demais autoridades, nós fizemos uma reunião com os prefeitos de capitais, cerca de 80 prefeitos de grandes e médias cidades, e fizemos um documento, desde ontem que nós já tínhamos uma posição pública, de repudiar veementemente o ataque à democracia, o terrorismo perpetrado na tentativa de desestabilizar o nosso país e consumar atos antidemocráticos. Essa nós não podemos aceitar, o Brasil não aceita, os municípios brasileiros não aceitam, não aceitamos e não aceitaremos esse tipo de ação. Mas é muito mais longe do que apenas o ataque à democracia. Atacou-se também uma base importante da nossa civilização, que é a cultura. O plenário do Supremo Tribunal jogado na rua, a invasão à Câmara dos Deputados, os gabinetes dos deputados eleitos pela sociedade sendo vandalizados. E mais do que isso, de doer no coração, é ver no terceiro andar, aqui próximo, a obra de Cavalcante sendo martirizada. 3 furos naquela obra tão significativa da nossa cultura e da nossa gente. Por isso é que nós, prefeitos, não aceitaremos, estamos aqui também para, junto com os governadores, hipotecarmos o nosso apoio, a nossa solidariedade. Mas, acima de tudo, fazermos um apelo, que essa reunião, que representa a união do nosso povo, governo federal, Supremo, Câmara dos Deputados, Senado, governadores e prefeitos, que esse ato a gente possa tirar a consequência deles. E a maior consequência é que a gente trabalhe pela paz e pela união da nossa gente. O Brasil precisa se reencontrar com ele mesmo. Nós somos um único povo, construído uma nação com muito sangue, muito suor e muitas lágrimas. E nós precisamos afirmar o Brasil como um país soberano, o nosso povo como um povo que necessita de paz, de trabalho, de desenvolvimento e de progresso. Por isso é que eu quero agradecer e dizer que estamos juntos, presidente, para que a gente possa construir esse país que tanto sonhamos. Muito obrigado, um beijo no coração, fiquem com Deus.
obrigado, prefeito Edivaldo Nogueira, que aqui representa a Frente Nacional de Prefeitos, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Passar a palavra ao nosso Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na pessoa de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar o povo brasileiro. Cumprimento Sua Excelência, a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados e, especialmente, os ministros aqui presentes, Lewandowski, Toffoli, Barroso, e todos os demais que se encontram impedidos de participar desse evento em viagem fora de Brasília. Cumprimento o senhor vice-presidente do Senado, do Congresso Nacional, veneziano do Rego, aqui representando Sua Excelência, o presidente Rodrigo Pacheco. Cumprimento o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Cumprimento os senhores governadores de Estado e governadoras de Estado, também aqui presentes. É com satisfação que posso participar deste ato de solidariedade à democracia brasileira, cujas instituições são sustentadas por todas as instituições aqui encarnadas em cada um dos senhores e senhoras neste evento. Permita-me, senhor presidente, cumprimentar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, paulista que nós admiramos há muitos anos. Dessa forma, o Ministério Público brasileiro aqui se faz representar pelo chefe do Ministério Público da União e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. E este Ministério Público, nos últimos 2 anos, em especial, contando inicialmente com o apoio do ministro Dias Toffoli aqui presente, em seguida com o ministro Fux na presidência, contando com o apoio também do ministro Alexandre de Moraes. Há 2 anos, e eu falo os 3 porque foram os 3 que diretamente nós atuamos no controle, na fiscalização e no monitoramento de atos que poderiam gerar a violência lamentável de ontem. E durante os eventos de 2021 e 2022, não tivemos nenhum ato de violência capaz de atentar contra a nossa instituição democrática, como visto ontem. E faço esse registro, porque em nenhum momento anterior saiu do nosso controle. Mas, ainda no último sábado, por volta de meia-noite, falava eu com a doutora Lindora, minha vice-procuradora-geral da República, que se manifestava pela prisão de uma das líderes do movimento que veio a eclodir no domingo. E o ministro Alexandre mandou prender esta liderança feminina, que atuava nas redes sociais. Nesses últimos 2 anos, não faltou o Ministério Público. Nestes últimos 2 anos, não faltou o Supremo Tribunal Federal. E eu disse 3 nomes especificamente porque trabalhamos diretamente no monitoramento, controle e fiscalização de atos propensos à violência social. Isso é necessário dizer à nação, é necessário dizer a todos os presentes, é necessário dizer que não faltaram o Ministério Público e o Poder Judiciário na busca deste controle. Mas, ontem, vindo a ocorrer o fato lamentável, temos apenas que, neste momento, não só hipotecar nossa solidariedade aos poderes constituídos e declarar o nosso amor pela democracia, única opção de regime político que temos. O único regime político do Brasil e que está na Constituição chama-se democracia, mais nenhum. E dizer a Vossas Excelências que a nossa luta perdura, complementando e esclarecendo a palavra da nossa governadora interina do DF, Celina Leão. São 1.500 pessoas. Tive o cuidado, governadora e governadores, senhor presidente da República, de
acrescentar quase uma centena de procuradores da República de todo o Brasil para as audiências de custódia realizadas centenas ainda hoje aqui no DF, e ainda temos mais de 1.200 pessoas presas. Quero dizer também que não vou ter tempo para tomar de Vossas Excelências para narrar tudo o que fizemos de ontem para cá. Mas posso dizer que o Ministério Público Brasileiro, Federal, da União, dos Estados, todos os colegas estão mobilizados para impedir que este evento seja estendido a outras unidades da Federação. Este é um dado concreto e que precisa ser cuidado para que o evento de ontem possibilite que este Ministério Público, que represento com muita satisfação, muito orgulho, venha a buscar a responsabilização dos culpados, não só na reparação dos danos, mas também nas penas restritivas de liberdade para ato tão torpe que é atacar a democracia naquilo que lhe é mais caro, o consenso social, a busca pelo consenso social e a sua legitimidade. Quero agradecer, senhor presidente, o convite que me foi dirigido para participar deste ato de solidariedade aos três poderes. Presidente Lira, presidente veneziano, ministra Rosa e os ministros do Supremo, Vossa Excelência, chefe de Estado, chefe de governo, presidente da República, vice-presidente Geraldo Alckmin, recebam a todos a minha solidariedade e o meu empenho continuado, não de agora, não de ontem, não de hoje, mas há 2 anos que fazemos o trabalho de monitoramento, apagando os pequenos incêndios que surgiram. A nossa continuidade até o último dia do nosso biênio para punirmos os responsáveis e evitarmos, acima de tudo, que o fato de ontem se estenda para além do nosso Distrito Federal. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Augusto Aras. Pedido aqui do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passar a palavra ao ministro Flávio Dino para dar um balanço geral da situação, antes de passar a palavra aos presidentes das casas, presidente Arthur Lira e presidente veneziano do Rego. Saúdo todas as ilustres autoridades dos 3 poderes, também das 3 esferas federativas. Eu queria apenas sintetizar as orientações que o presidente da República, nosso chefe de Estado e de governo, transmitiu ontem e que têm sido executadas sob o encargo e sob a direção do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quando eclodiu a indesejável crise, o senhor presidente da República transmitiu 2 orientações fundamentais que nós temos procurado executar. A primeira delas, legalidade, restauração da legalidade, porque, como foi aqui acentuado, esta é uma reunião rara na vida brasileira. Eu diria, quiçá, inédita, pela representação de todos os estados e de todos os poderes. Mas isso se dá por a semelhança de uma avenida. Uns podem transitar um pouco mais à direita, outros podem transitar um pouco mais à esquerda. Porém, todos devem cumprir as mesmas regras de trânsito. Transitem por onde transitarem. E o presidente da República me disse isso ontem ao telefone. Flávio, restaura a legalidade, e esse tem sido o nosso empenho. E eu quero agradecer profundamente a todos que têm colaborado para isto. Colaborado com o Ministério da Justiça. E quero enaltecer, portanto, o papel do Judiciário, que tem emitido os mandados judiciais necessários, do Legislativo, que, inclusive, hoje, sob direção do presidente veneziano, do presidente Lira, irão, hoje ou amanhã, apreciar o decreto de intervenção que se fez necessário, os estados federados, sobretudo pelo empréstimo da Força Nacional,
E quero enaltecer também o papel institucional das Forças Armadas brasileiras, que ouviram durante meses o canto demoníaco do golpismo e nele não embarcaram, falando institucionalmente, independentemente de posições individuais de um ou outro. Mas faço questão de dizer que nessa união nacional, o senhor presidente da República hoje, inclusive, reuniu com os comandantes militares. E a outra palavra, finalmente, que o presidente Lula me transmitiu, foi a da responsabilidade. Responsabilidade, em primeiro lugar, visando a reparação dos danos. Comunico às senhoras e senhores, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, que o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, já constituiu um grupo para que as ações de indenização por danos materiais e morais sejam adotadas. Porque esta ruptura da impunidade não se refere apenas à esfera penal, mas também à esfera civil. Nós, com a colaboração imprescindível das autoridades locais do Distrito Federal, aqui representado pela governadora Celina, estamos executando a intervenção federal temporária, excepcional e datada, e breve, na segurança pública do DF, sempre em sintonia com Sua Excelência, para que haja, inclusive, a responsabilização administrativa e o restabelecimento da cadeia de ações e omissões que levaram a este inédito evento na vida brasileira. Finalmente, na esfera da responsabilidade penal, nós temos a execução de prisões em flagrante, nos termos do Código de Processo Penal. Esse flagrante está sendo submetido à apreciação do poder competente, ou seja, o Poder Judiciário. E nós temos também investigações em curso que resultaram e resultarão em pedidos de novos mandados de prisão preventiva e temporária, sobretudo visando alcançar aqueles que financiam, aqueles que arquitetam, aqueles que engendram e que não mostram a sua face nos locais públicos. Quero consignar a todas as senhoras e senhores que a orientação do presidente da República é que essa responsabilidade penal vá adiante e não se esgote nas prisões em flagrante já executadas. Da minha parte, coloco o Ministério da Justiça e Segurança Pública à disposição para que nós possamos contribuir para o melhor modo de enfrentamento do ódio, do medo e do terrorismo, que é calma, ponderação, serenidade e união nacional. Não se combate o extremismo com outro extremismo. Se combate o extremismo com contraste. Se combate o extremismo sendo diferente dele. E acho que essa é a principal lição que essa reunião traz para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, ministro Flávio Dino. Saudar a chegada do nosso governador do Paraná, Ratinho Júnior. Saudar a presença aqui do senador Jean Paul, do líder do governo do Senado, senador Jacques Wagner, do líder do governo do Congresso, senador Randolph, e passar a palavra ao meu presidente da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira. Muito obrigado, ministro Padilha. Uma boa noite a todos. Presidente Luiz Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, ministro Barroso, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, em nome dos quatro, saudação extensiva a todos os outros ministros daquela corte, meu companheiro de parlamento, presidente em exercício, Veneziano Vital do Rego, que representa aqui o senador Rodrigo Pacheco, que chega ao Brasil na noite de hoje, senhores governadores, senhoras governadoras, aqui de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Distrito Federal e do Acre, as quatro que representam essas quatro unidades da federação e que muito simbolizam da luta perene da maior participação das mulheres na política.
Saudar ao Procurador-Geral da República, doutor Aras, saudar ao presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, meu amigo Edivaldo, conterrâneo de Pão de Açúcar, ao nosso Edmilson, eterno companheiro ali do Pará, vice-presidente, aos líderes partidários do Senado e da Câmara, saudá-los todos em nome do nosso senador Jacques Wagner, que tem trabalhado e atuado muito pela construção, presidente, de um governo amplo, de um governo democrático para todos os brasileiros. Ressaltar aqui na figura dos governadores que trabalharam e se empenharam muito pela importância da iniciativa desta reunião. Todo o país, a democracia, vive de símbolos. Os símbolos ontem sofreram um ataque terrível. Da minha residência em Alagoas, já com programação de vir para Brasília, governador Cláudio Castro, eu assistia atônito, falta de necessidade da invasão do Congresso Nacional. Eu falo aqui, veneziano, e você falará, não tenho dúvidas, pelo Senado, da invasão da Câmara dos Deputados, uma casa que sempre esteve aberta, sempre estará aberta ao povo brasileiro e nunca se renderá a vândalos e terroristas. Aquilo machucou demais, porque nem na pandemia, ministra presidente Rosa Weber, nós paramos os nossos trabalhos, presidente Lula, de maneira remota, frequente, atenciosa, atendemos a todos os estados, municípios, cidadãos carentes, os menos e mais vulneráveis, não é? A toda a população brasileira, junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário e todos os entes federados, governadores de estados, prefeitos, das menores cidades às maiores cidades. A importância desta reunião, do que ela representa, governador Helder, é de uma simbologia muito forte. A fala de Vossa Excelência ressaltando que há aqui tendências políticas diferentes e elas são absolutamente necessárias, elas precisam existir, mas elas vêm aqui hoje, na presença de toda a imprensa brasileira, dentro do centro do poder, no Palácio do Planalto, com todos os poderes presentes, atingidos ou não, para reafirmar a nossa principal missão de hoje. Eu ligava, conversava com os amigos, eu tenho muitos amigos governadores, para que essa simbologia, presidente, se fizesse presente, todos nós, cada um fazendo a sua parte. Quero ressaltar e agradecer o apoio, a simbologia, a presença e a efetiva ajuda de todos os governadores do Brasil, nessa União Federativa, de demonstrar à população brasileira que as instituições não pararão. A Câmara dos Deputados fará agora, logo mais às 20h30, uma sessão para aprovar a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Nós votaremos simbolicamente, por unanimidade, para demonstrar que a Casa do Povo está unida em defesa de medidas duras para esse pequeno grupo radical que hostilizou as instituições e tentou deixar a democracia de cócoras ontem no Brasil. Não tem o nosso apoio, não terá o apoio da Casa do Povo, não terá apoio das instituições que cuidam e prezam pela democracia. Agradecer mais uma vez a simbologia, a unidade e a representatividade de todos os senhores e senhoras governadoras neste ato de solidariedade aos poderes, mas, acima de tudo, a simbologia da nossa Constituição e da nossa democracia. Muito obrigado em nome da Câmara dos Deputados e nós nos esforçaremos para fazer com que as pessoas responsáveis por esses atos de ontem sejam exemplarmente punidos para que isso jamais se repita no Brasil. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado, presidente Arthur Lira. Passar a palavra agora ao presidente do Senado Federal em exercício, senador veneziano do Rego. Minhas senhoras, meus senhores, os meus cumprimentos. Boa noite
a todos os presentes e a todos os brasileiros que reservam as suas atenções a esse ato solene, mas repleto, cheio e muito rico, não apenas de simbolismos, de gestos, mas de grandes, relevantes, significativos resultados, não tenho dúvidas disso. A Sua Excelência, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os meus cumprimentos, igualmente a Sua Excelência, Vice-Presidente, Ministro do Estado, cumprimento a Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, transmito e aqui o faço dirigindo-me respeitosamente a Sua Excelência Ministro Barroso, ao Ministro Ricardo Lewandowski e ao Ministro Dias Toffoli. Cumprimento a todas e a todos os senhores chefes de executivos estaduais. Saúdo a presença firme que em nenhum momento deixou de pontuar de forma incisiva o seu posicionamento em defesa das nossas instituições e, portanto, por serem esteios da democracia, em defesa dela, democracia, querido amigo, conterrâneo nordestino, presidente Arthur Lira. Saúdo aos ministros de Estado. Quero aqui fazer menções aos nossos companheiros presidentes, senadores da República, líderes do seu governo no Congresso Nacional, senador Jacques, senador Randolfo Rodrigues, a nossa querida, estimada companheira senadora Elisiane Gama, ao senador Jean Paul Prats. Brevemente, senhor presidente, por força do já sabido, razão de não poder encontrar-se entre nós, o presidente Rodrigo Pacheco, que deverá chegar daqui a poucos instantes, pedia para que nós aqui estivéssemos, como estivemos, atendendo ao seu chamamento na manhã de hoje, como assim estivemos ontem, hoje, na madrugada, quando nos deslocávamos a Paraíba para ver e constatar aquilo que estava sendo traduzido em imagens e que já era suficiente para uma reação e uma indignação, que é uma reação e indignação de todo e qualquer cidadão que, em sã consciência, tem amor por este país, preza as instituições democráticas, doutor Augusto Aras. Vim na companhia do senador Randolfo Rodrigues e constatei, e pude dimensionar o tamanho da famigerada ação que foi imposta contra as sedes dos poderes, principalmente do Supremo Tribunal Federal, como assim nos foi revelado em perícia criminal, igualmente nesta casa na qual nós nos encontramos. Por essas razões, não seriam senão as constatadas demonstrações que nós tivemos hoje, presidente Lula, ao sairmos do Palácio do Planalto e ao presidirmos a reunião de líderes com praticamente todos os senhores e senhoras senadores, ou presencialmente ou remotamente, e, diga-se, independente de qualquer questão de posicionamento que é fundamental, que é importante para que a democracia se enriqueça, nas contradições, nas contestações que devem existir e devem ser respeitadas, todas as senhoras e os senhores senadores, presidente Lula, foram uníssonos em reagir aos atos perpetrados durante tarde e noite, ontem, não por cidadãos, absolutamente não por cidadãos, porque estes não exercem a plena cidadania. Em meu nome, mas muito mais em nome dos senhores e das senhoras senadoras, eu quero me dirigir ao Fórum de Governadores. Se ontem nós tivemos um dia e um capítulo que não devemos esquecer, para ficarmos sempre sob a alerta, governadora Raquel, sob a vigilância de não dormitarmos diante de riscos, mas hoje a alegria estampa-se e nos é permitido com essa ação
tão rapidamente articulada por iniciativa do governador Helder Barbalho, por iniciativa dos nossos companheiros prefeitos a representar as nossas capitais. O presidente Rodrigo Pacheco se sente extremamente agradecido, lisonjeado por esse gesto que reconforta-nos de apoio, de consideração ao Parlamento, Senado Federal, igualmente dito por ele próprio, o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Não serão, senão, palavras que se verbalizam, mas, acima de tudo, práticas que nós devemos adotar, dentro e sem perder de vista os limites que nos são impostos pelo nosso ordenamento nacional. Mas, nele, contido, nós não podemos deixar de punir aqueles que, mais uma vez, ousaram em atentar contra as nossas instituições, contra a nossa democracia e, por consequência, contra a nossa sociedade. O Senado Federal estará, presidente, amanhã, se reunindo, mesmo sem portas, mesmo tendo em meio aos destroços, nós vamos estar nos reunindo para debatermos e deliberarmos, como hoje à noite já o fará, em primeiro instante, a Câmara dos Deputados, para termos ao PDL apresentado pela chefia do Executivo Nacional. Nós não nos ajoelharemos, nós não nos quedaremos, como de fato não nos quedamos. Esse gesto tem simbolismos extraordinários, não dimensionáveis, e precisa ser reverberado dia a dia, junto àqueles que nós representamos como eleitos, como governadores, como cidadãos, a dizer: tranquilizem-se, cidadãos e cidadãs brasileiras, porque a democracia não haverá, de novo, de ser atacada tão vilmente como foi na tarde e noite de ontem. Então, esse é o compromisso do Senado Federal e, em nome do senador Rodrigo Pacheco, o faço com muita alegria, com muita honra. Muito obrigado a todas e a todos pela atenção. Muito obrigado, senador Veneziano do Rego. Passar a palavra ao nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradecer a presença do nosso vice-presidente da República e ministro de Estado, Geraldo Alckmin. Presidente. Bem, primeiro, eu quero agradecer a todos os governadores, às governadoras, aos prefeitos, aos ministros da Suprema Corte, ao nosso Procurador-Geral da República, aos líderes do governo no Senado, aos ministros do meu governo que estão aqui, os meus agradecimentos pela presença de vocês. Eu não sei se algum de vocês tem lembrança de qual foi a última reunião que se juntou 27 governadores de Estado aqui em Brasília, numa reunião com o presidente da República. Eu sou capaz de desafiar e ninguém vai lembrar. Porque já no auge da crise, em 2015, e em 2007, para aprovar uma proposta de política tributária, que foi aprovada pelos 27 governadores, foi aprovado pelas 27 federações empresariais, foi aprovado pelas centrais sindicais, foi aprovado por todos os líderes, e quando chegou no Congresso Nacional, ela não andou até hoje. Ela ficou paralisada. Pois bem, e nós estamos reunidos agora por uma causa mais nobre. Normalmente, um presidente da República não gosta de receber governadores, porque normalmente ele pensa que os governadores vêm aqui para reivindicar recursos. Não gosta de receber prefeito, porque os prefeitos vêm aqui para reivindicar discurso. Não gosta sequer de receber reitor das universidades, porque ele vem aqui reivindicar mais dinheiro para a educação. E hoje nós estamos reunidos aqui, de vez em quando, presidenta, não se gosta de receber sequer a presidenta do Supremo Tribunal Federal, porque vem aqui pedir reajuste dos funcionários do Poder Judiciário. E hoje nós estamos aqui, diferentemente do que eu imaginava, porque eu tinha proposto durante o processo de campanha
que uma das primeiras coisas que eu ia fazer era reunir os 27 governadores para que a gente pudesse discutir com os governadores os 3 mais importantes projetos de cada estado, para ver se a gente trabalhava juntos, para ver se a gente conseguia arrumar dinheiro ou financiamento para que a gente pudesse colocar o país para andar. E quis Deus que essa reunião não acontecesse antes dessa, que vocês não vieram reivindicar nada. Vocês vieram prestar solidariedade ao país e prestar solidariedade à democracia. O que nós vimos ontem foi uma coisa que já estava prevista. Isso tinha sido anunciado há algum tempo atrás, porque as pessoas que estavam nas ruas, na frente dos quartéis, não tinham pauta de reivindicação. Eu sou um presidente da República que já tive 10 ministros em mesa de negociação para negociar com todo e qualquer segmento da sociedade. Nunca houve nenhum problema de negociação, mas essa gente não tem pauta de negociação. A única negociação que essa gente poderia ter é que se entrou com recurso tentando negar o resultado do processo eleitoral, tentando mostrar que tinha havido falha na urna, e o ministro Alexandre Machado negou o pedido, ainda multou o partido que fez o pedido numa quantia, importante de dinheiro, para que o presidente do partido parasse de ser, massa de manobra. E o resultado eleitoral aconteceu e foi respeitado por uma grande parte da sociedade brasileira, mas uma parte dos perdedores não aceitou. E estão na rua reivindicando o quê? Eles não estão na rua, estão na frente dos quartéis, em quase todo o território nacional. Parece o governador Tarcísio que lá em São Paulo hoje também se retiraram da frente do 2º Exército. Mas eles estiveram em todos os estados na frente do quartel, reivindicando o quê? Reivindicando melhoria da qualidade de vida das pessoas, reivindicando mais liberdade, reivindicando aumento de salário, reivindicando construção de habitação, reivindicando melhoria da produção agrícola desse país. Não. Eles estavam reivindicando golpe. Era a única coisa que se ouvia falar, é que eles estavam gritando golpe, chamando por golpe. E quando o presidente da República saiu antecipadamente, sem me dar posse, que o vice fez um pronunciamento na televisão, eles passaram a atacar generais e passaram a atacar o vice, chamando ele de covarde, que tinha traído todo o movimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás, quando se começou a negar tudo nesse país. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida. Quantas vezes a Justiça Eleitoral foi ofendida. Quantas vezes foi ameaçado se invadir a Suprema Corte. Quantas vezes as coisas foram negadas, inclusive na Justiça Eleitoral. Todos vocês sabem que eu sou o maior perdedor de eleição para presidente nesse país. Não tem ninguém que perdeu mais do que eu, mas também não tem ninguém que ganhou mais do que eu. E todas as vezes que eu perdi, eu voltava para casa. Como diria o velho Brizola, governador, ia lamber minhas feridas e me preparava para fazer outra disputa eleitoral. Essa gente passou a reivindicar, o negacionismo do resultado eleitoral. Começou a reivindicar a negação da urna eletrônica, que está provado que é a coisa mais evoluída do ponto de vista eleitoral que a gente tem conhecimento. Não é como nos Estados Unidos, que tem uma cédula que parece mais um álbum de fotografia, que se tem que votar 500 vezes. Aqui não. Aqui se vota e com 2 horas depois a gente tem o resultado eleitoral. Todo mundo já sabe quem ganhou e quem perdeu. Nunca se colocou em dúvida. Nunca. Eu lembro que a primeira pessoa que colocou em dúvida isso foi o Brizola, logo que foi instituído o voto eletrônico.
E depois disso, nem o Brizola, nem o PDT questionava mais a questão da urna eletrônica. E essa gente, depois de duvidar da urna eletrônica, depois de dizer que se perdesse tinha sido roubado, da mesma forma que dizia o Trump nos Estados Unidos, não quis acatar o resultado eleitoral. Porque muitas vezes, quando a gente mente, a gente continua mentindo para poder justificar a primeira mentira que a gente contou. Foi assim com Saddam Hussein, que não teve coragem de dizer para o povo que não tinha armas químicas e perdeu que se destruísse o país chamado Iraque. E a história da humanidade mostra quantas vezes as pessoas seguem mentindo porque não querem dizer que mentiram. E aqui se mentiu sobre a urna eletrônica. Nenhum de vocês nunca duvidou da urna eletrônica. E a maior obra que me faz acreditar na urna eletrônica é que, se pudesse roubar na urna eletrônica, um metalúrgico quase que analfabeto não seria presidente da República 3 vezes. É isso que me faz crer de que a urna eletrônica é uma coisa que é quase impossível de ter corrupção. Que pode ter erro, uma máquina pode falhar, mas daí tentar jogar a culpa de que não valeu o processo eleitoral. E na medida que as pessoas ficam sem líder, porque o líder antecipa a sua saída, as pessoas ficaram na rua sem ter o que fazer, então vamos para a porta do quartel reivindicar um golpe. E pasmem, meu querido companheiro Helder, a quem eu agradeço ter tido a ideia de fazer essa reunião. Nós aqui todos, maiores de idade, sabemos que já teve gente nesse país que foi preso e que foi torturado, outros que morreram na cadeia porque ousaram falar em derrubar o governo. Todo mundo aqui sabe quanta gente foi torturada por não concordar com o regime militar. E agora as pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. A impressão que eu tenho é que gente, o 2º Exército em São Paulo ficou meses com as pessoas lá gritando. E lá tinha banheiro químico, lá tinha barraca, lá tinha almoço, lá tinha churrasco, como aqui em Brasília. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram. Eles fizeram aquilo que a gente não esperava que eles fizessem. Depois do dia 1º de janeiro, o domingo mais democrático que essa capital, colheu, com mais de milhares e milhares de pessoas participando da festa da posse, em que o presidente não esperou para me passar a faixa. Depois da grande festa democrática, todos nós fomos pegos de surpresa. Eu estava em São Paulo, visitando a cidade de Araraquara, que tinha sido vítima de uma enchente. Aliás, Tarcísio, encontrei o teu secretário da Defesa Civil e estava trabalhando lá para tentar reparar o prejuízo, que Araraquara teve. Eu espero que você coloque um pouco de dinheiro, a gente coloca um pouco de dinheiro e o próprio Edinho coloca um pouco para a gente tentar recuperar Araraquara. Eu estava lá quando eu vi a notícia de que estava sendo invadido a Suprema Corte, de que estava sendo invadido a Câmara dos Deputados e que estava sendo invadido o Palácio do Planalto. Eu não quis acreditar. E, por isso, fui obrigado a conversar com o meu ministro da Justiça e tomar uma atitude forte, porque a polícia de Brasília negligenciou, a inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Já no dia 30, quando eu fui diplomado, na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra-quebra que teve em Brasília, a Polícia Militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma conivência explícita da polícia, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do Palácio. Soldados do Exército Brasileiro conversando com as pessoas como se fossem aliados.
Até que nós resolvemos tomar a atitude de fazer uma intervenção na Polícia de Brasília, porque o responsável pela segurança estava muito sob suspeita há muito tempo. Foi feita a intervenção, o nosso vice-ministro da Justiça, o secretário executivo, assumiu a intervenção, fomos na secretaria e começamos a colocar ordem na casa. E, graças a Deus, nós conseguimos, hoje de manhã, da forma mais tranquila, saber que as pessoas foram retiradas e cada um que entrava no ônibus, o ônibus era dirigido para a Polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas. Esses que possivelmente são massa de manobra. Esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar. Porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou. Nós queremos saber quem custeou. Nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo. E vocês sabem que eu sou especialista em acampamento, sou especialista em greve, sou especialista num monte de coisa. Não é possível um movimento durar o tempo que eles duraram na porta dos quartéis se não tiver financiamento, se não tiver gente garantindo o pão de cada dia, o café, o almoço e a janta. Então, em nome de defender a democracia, nós não vamos ser autoritários com ninguém, mas nós não seremos, sabe, como eu diria, morno com ninguém. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir. Porque aqueles caminhões que vinham para Brasília, às vezes chegavam 80 caminhões desses novos e não era motorista autônomo. Certamente era dono de empresa de caminhão. Essa quantidade de ônibus que estava aqui, certamente não veio de graça. Alguém pagou. E nós vamos descobrir. Porque foi muito difícil para vocês e para mim conquistar a democracia nesse país. Foi muito difícil a gente fazer com que a gente tivesse uma Constituição que fosse uma carta cidadã respeitada por todos nós. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. A gente não precisa gostar um do outro. A gente precisa apenas se respeitar. A gente precisa apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade. Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeata contra o governo. Quantas vezes eu tive aqui, Eduardo Leite, os arrozeiros do Rio Grande do Sul, fazendo passeada e ocupando a esplanada do Ministério com caminhões? Quantas vezes nós tivemos passeata de caminhões aqui? Quantas vezes nós tivemos passeata de médicos queimando velas aqui na esplanada do Ministério? Quantas vezes nós tivemos aqui passeatas e mais passeatas contra o governo e nunca aconteceu nada? Mas, desta vez, as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. O que eles têm que aprender é que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer, porque existe a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com quem a gente não gosta, com quem a gente não se dá bem, mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Por isso eu quero agradecer a vocês, do fundo do coração, porque esse gesto de vocês aqui é uma demonstração de que aqui nesse país é possível tudo. É possível discordar, é possível fazer passeata, é possível fazer greve. A única coisa que não é possível é alguém querer acabar com a nossa incipiente democracia que tanto sofreu já com o golpe da presidenta Dilma. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consiga o direito de comer 3 vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. É a única razão pela qual eu voltei a ser candidato a presidente da República. É a única razão.
E não vou deixar isso escapar, porque quando eu terminar o meu mandato, eu quero entregar esse país para vocês um pouco melhor, ou muito melhor, do que o país que eu recebi, e com a democracia muito mais consolidada. Por isso, essa reunião tem um sentido muito grande para mim. Por isso, essa reunião é muito importante, porque não é fácil reunir os governadores, não é fácil reunir os prefeitos. E eu quero, depois o Rui vai falar um pouquinho, eu quero, o dia 27, fazer uma reunião com todos os governadores para a gente discutir os interesses do povo de cada estado. E eu não quero saber de que partido é o governador. A única coisa que me interessa é saber que ele foi eleito. E se ele foi eleito, eu tenho que respeitar ele da mesma forma que eu quero que ele me respeite porque eu fui eleito. É isso que voga para mim. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou vendo que as mulheres ainda estão em minoria no mundo dos governadores, porque só temos 3 aqui, haverá um dia que terá meia, um pouco mais de mulheres. Eu quero agradecer a vocês e dizer que, se Deus quiser, esse ano ainda vocês vão me ver visitando o estado de vocês. E quero dizer a todos vocês, vocês só não me atendem se não quiserem, porque em cada estado que eu chegar, eu vou procurar o governador para ir no gabinete dele, ver se ele vai me oferecer um cafezinho, porque eu quero tratar todo mundo da forma mais democrática e mais respeitada que um político tem que tratar o outro. Obrigado pela presença de vocês, e eu convido vocês agora para ir a pé até a Suprema Corte para fazer uma visita e nossa solidariedade à nossa presidenta Rosa Weber e ao nosso ministro da Suprema Corte. Muito obrigado pela presença de vocês.